despertamento e vitória. A incredulidade, ela é uma espécie de sono espiritual, é um sono espiritual. Cair na incredulidade, deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração, é dormir espiritualmente. Enquanto que Deus, nós sabemos muito bem, nos chama para despertarmos. Desperta, ó tu que dormes. Não é o que diz a palavra? Em Efésios 5,14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O Senhor, Ele resplandece a sua glória sobre aqueles que despertam desse sono espiritual. E o sono é algo muito forte. Você já lutou com certeza muitas vezes contra o sono, tendo que ficar acordado, mas é difícil lutar contra o sono. E o sono espiritual da mesma forma. Tem um filme que eu gosto muito, chamado Platoon. O filme Platoon, um filme de guerra, baseado na guerra do Vietnã. Aí tem um momento no filme, o filme gira em torno de um personagem que é um novato. Ele chega na guerra, no meio da guerra, quando a guerra está no auge. E ele chega, é um jovem, recém-recrutado para a guerra. E ele chega lá, e a primeira missão que dão para ele é que ele fique de vigia, enquanto a tropa dorme. E ele está muito cansado, porque eles caminharam muito, a tropa caminhou muito naquele dia, na floresta ali, e tal. E ele fica ali, é uma das cenas mais marcantes do filme, em que ele fica ali sentado de prontidão, lutando contra o sono, vigiando, para se vem algum inimigo, e ele fica ali pescando, ele pega no sono, acaba pegando no sono, e ele se desperta com o barulho já dos inimigos atacando, e aí tem toda aquela situação de culpa, porque ele devia estar vigiando. É muito sério. Temos que estar sempre vigiando contra a incredulidade, queridos, que é uma das coisas que mais entristecem a Deus, nós sabemos muito bem. E é baseado na incredulidade que está todo o pecado. Toda a origem do pecado está na incredulidade, em não crer naquilo que Deus estabeleceu. Por não crermos naquilo que Deus disse, estabeleceu, pecamos, damos brecha para o inimigo. A serpente veio e disse, não é bem assim, não creiam totalmente no que ele disse para vocês, não é bem assim não, vocês não morrerão. A princípio eles creram nisso, e ficaram com medo de se aproximar daquele fruto proibido. Mas aí veio a serpente e disse, não é bem assim, lançando incredulidade. E eles pecaram, porque deixaram de crer no que Deus disse. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. E nós vamos nos encher cada vez mais dessa palavra, para que a nossa fé esteja cada vez mais viva, e estejamos despertos, amém? E assim despertos, vamos caminhando cada vez mais em conquista, em vitória, amém? Aquele que está desperto espiritualmente, atento e vigilante, sempre vai ter vitória em meio às guerras, às batalhas, sempre vai estar atento, que o inimigo não vai chegar como lá no filme, vai pegar todo mundo dormindo e vai prevalecer contra a tropa. Não, todos estão bem acordados e atentos. Espera aí, Deus disse assim, e eu vou acreditar desse jeito que Deus falou. É nisso que eu vou me apegar. Eu sou mais que vencedor. A minha família é de Jesus. Eu já venci. Eu sou mais que vencedor em relação a qualquer situação. Eu estou atento, acordado, com a minha fé firmada nisso. Eu não estou adormecido na incredulidade não, aleluia. E eu quero basear o que eu tenho a compartilhar com os irmãos em 1 Samuel 7, do 3 ao 13. A gente vai passear aqui por esses versículos, enquanto eu vou pontuando, porque eu quero falar de 3 despertamentos importantes, para assim triunfarmos em meio às dificuldades da vida, às guerras, enfim,
Tudo isso que nós bem sabemos, aleluia. E então, nessa passagem nós temos aí um momento em que os filisteus estavam indo atacar o povo de Israel, e o povo ali, como bem conhecemos, se você lê ali o Antigo Testamento, a história do povo de Israel, você vê ali aquela oscilação, aquela oscilação de fé. O povo em um período crendo muito, e aí obtendo vitória, e aí depois eles adormecem na incredulidade, e aí a derrota, e não tem mais milagre, só tem o ataque do inimigo, o triunfo do inimigo. E esse é um desses momentos em que eles estavam adormecidos na incredulidade, na idolatria. A incredulidade os levou à idolatria, porque eles deixaram de crer no Deus soberano, o Deus que é o único Deus verdadeiro, para se apoiarem em ídolos que não podem fazer nada. E o inimigo estava vindo e eles clamaram. E aí Samuel, o homem do tríplice ministério, Samuel, profeta, sumo sacerdote e juiz, Samuel foi chamado pelo povo, e o povo clamou a Samuel, pedindo: Samuel, nos ajude, nos oriente nesse momento. Primeiro ponto que eu quero falar acerca de despertamento é o despertamento da verdadeira adoração. Capítulo 7, versículo 3 de 1 Samuel. E Samuel disse a toda a congregação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então de todos os deuses estrangeiros e os portes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram de todos os baalins e portes sagrados e começaram a prestar culto somente a Deus. Houve aí um despertamento na adoração, muito clara, né? Obviamente, o povo deixou de se apoiar em falsos deuses para se apoiar no verdadeiro Deus novamente, qual eles nunca deveriam ter abandonado. E começou a haver uma restauração espiritual que os levou a uma verdadeira adoração, aleluia. O que é adoração? Adoração é devoção, é entrega. Adoração é estar em disposição, total disposição a Deus. Isso é adoração. Sabemos que é mais que música. A música é um meio de adorarmos, é um meio de expressarmos a nossa adoração, né? Mas a adoração é um estilo de vida, diga estilo de vida, ok? E o verdadeiro adorador está com essa fé aguçada, sempre disposto a adorar somente a Deus, Deus em primeiro lugar. Samuel disse para o povo: olha, o inimigo está vindo nos destruir, vindo para cima. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o Senhor de todo o coração, começando jogando fora o que não presta, jogando fora os falsos deuses, abrindo mão dessa fé inútil, essa fé que não leva a nada, focada naqueles que não são deuses de verdade. Só há um Deus, amém? Só o Senhor é Deus. Joguem fora os baalins, os portes ídolos, as imagens de escultura. Os baalins eram imagens de esculturas assim, que as pessoas tinham em suas casas. Os portes ídolos, tanto que portes vem da palavra porte, né? Porte é essa estrutura alta. Eram esses deuses maiores, essas imagens de escultura maiores, que as pessoas tinham em seus quintais. Eram imagens maiores, colocavam na frente das suas casas. Gideão, você vê a história de Gideão, ele saindo, quebrando um monte de postes ídolos, destruindo quando Deus o convocou e começou a ativar ele para o chamado, destruindo aqueles postes ídolos na frente das casas das pessoas. E Samuel falou: bora jogar tudo isso fora, bora, tudo isso vai para fora. Primeiro ponto, o despertar da verdadeira adoração.
Isso tudo está baseado na fé no Deus Todo-Poderoso. Deus sempre confrontou duramente a questão da idolatria. É ou não é verdade? E nós sabemos muito bem, pelo amor de Deus, sabemos muito bem que a idolatria vai além da imagem lá do santo, da entidade, aquela imagem de pedra, gesso, ou seja lá o que for, do que for feito. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Isso é idolatria. Aqui no caso, de forma bem clara, eram os ídolos. Mas temos que avaliar a nossa vida muitas vezes e pondo para fora aqueles ídolozinhos, os balins. Tem os portes ídolos, diga portes ídolos, que são aquelas coisas escancaradas que todo mundo vê. É mais fácil de jogar fora. Eita, todo mundo vendo isso aqui, cara. Eu tenho que me desfazer disso, senão eu estou passando vergonha. Os portes ídolos, olha só o tamanho. Desse tamanho está evidente. Mas tem os balins, os menorzinhos, pequenininhos, que dá para guardar numa gaveta. Dá para guardar embaixo da cama. Dá para guardar escondido em cima de alguma coisa. Ninguém vê. Você está entendendo, queridos? E Samuel falou, põe para fora tudo isso. Êxodo 20, do 1 ao 13, né, nós sabemos. E Deus falou todas estas coisas. Êxodo 20, do 1 ao 3. E Deus falou todas estas coisas, essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Está muito claro, não terás. Não podemos esquecer que os ídolos são o que são. Diga, os ídolos são o que são. Obrigado, vocês, pela interação de vocês. Vocês são uma bênção, irmãos. Vocês são uma bênção. Salmo 115, pastor Agno. Quando o salmista fala lá, olha, eles têm olhos, mas não veem, têm mãos, não apalpam, têm pés, não caminham, têm boca, não falam, ouvidos, mas não ouvem, não sai nada da boca deles. Eles são o que são. Eles estão muito bem representados daquele jeito ali, como uma estátua, como um pedaço de ouro esculpido, como um pedaço de pedra esculpido, um pedaço de gesso, sei lá o que. Eles estão exatamente desse jeito, estão muito bem representados pelo material em que eles estão esculpidos. É desse jeito, não podem fazer nada. Estão muito bem representados. Aí vem a pergunta, né? E onde está o teu Deus então? É invisível? Esse Deus é invisível, mas real, está no céu, em glória e majestade, sentado em seu trono. É uma coisa inconcebível, irmãos, tentar pegar esse Deus, representar esse Deus tão grandioso, tão majestoso, cheio de glória, que é o nosso Deus, o único verdadeiro, e tentar representar ele em um pedaço de pedra, em um material. Olha aqui, ó, esse aqui é o Senhor. Então como vamos representá-lo da forma como os falsos deuses são representados? E ele vai ficar ali limitado em um material inanimado, que não pode fazer nada, não fala? Não. Então Deus foi muito claro, olha, não quero, até falou, não quero ser representado dessa forma, apenas creiam em mim. Eu sou real, eu sou real, poderoso, aleluia. E Deus pega muito pesado com isso. Não podemos esquecer que os ídolos são o que são. Os ídolos devem ser removidos de forma voluntária. É muito interessante. Samuel chega, olha, vamos, para começar, vamos tirar para fora da nossa vida, da nossa casa, do nosso território, todos os falsos deuses, as imagens, tudo. E de forma voluntária o povo foi lá, voluntária. Não foi necessário ninguém ir lá arrombar a porta de ninguém. Vamos lá, cadê? Fazer uma vistoria na casa de todo mundo. Cadê? Tu tem algum balinho aí? Um deus com uma imagem de escultura escondida aí no teu baú? No teu guarda-roupa, está escondido aí alguma coisa? Não, voluntariamente o povo foi tirando tudo. Olha que coisa linda, isso é avivamento, amém?
Avivamento, puro avivamento. Versículo 4, assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor, voluntariamente. Porque isso tudo vai atrapalhando a fé, embaçando a fé, esse apoio em outras coisas. Nós não estamos apoiados em nada mais, a não ser no Senhor, a não ser no nosso Deus, nas suas promessas. É nisso que estamos baseados, é para isso que estamos olhando, para o Senhor, é para Ele, e nada mais. Não precisamos de muletas, não confiamos em nós mesmos, em artimanhas humanas, estratégias e talentos meramente humanos. Não, é no Senhor, é apenas no Senhor. Não queremos isso. Voluntariamente o povo tirou essas coisinhas, né? Essas coisinhas, as coisas grandes, portes ídolos, portes sagrados e Baalins. Tem uma passagem em Cantares que eu gosto muito, Cantares 2,15, e fala, é uma linguagem poética, né? Cantares é um livro poético, e ele diz: apanhem as raposinhas, apanhem as raposinhas, tirem ela do nosso vinhedo que está em flor. O nosso vinhedo está em flor, mas elas entram no vinhedo para bagunçar, e elas fazem a maior bagunça no vinhedo, elas destroem as flores, elas escavam o solo e vão derrubando tudo. As raposinhas, apanhem as raposinhas, porque elas estão destruindo o nosso vinhedo que está em flor. A igreja, a nossa vida é como um jardim, é um jardim do Senhor. A igreja é um jardim regado, plantado e regado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor. E aí nós não podemos deixar vir essas coisinhas, as raposinhas, que parecem muito fofas a princípio. Nós temos aquela expressão, né? O pecado de estimação. E aí vem a raposinha muito fofa. O irmão falou uma vez, ouvi um irmão uma vez se expressando, são os pecados cuticute. Pecados cuticute. Não tem aquela expressão cuticute? Quando você vê uma coisa fofa, eu não sei se de repente é uma expressão muito antiga, e tem gente aí voando, não sabe do que eu estou falando, mas quando você vê uma coisa muito fofa, um bebê, né? Cuticute, né? Você vai lá, mexe com ele, cuticute, que fofinho, cuticute, né? Pecados cuticute. Tem problema não, é só isso. É uma raposinha, ela é tão fofa. Ah, mas ela está derrubando todo o vinhedo, ela está destruindo as flores. Não, mas deixa ela aí, ela é tão fofa, não problema não, deixa aí, é o meu pet, né? É o meu pet, eu vou cuidar dele, vou deixar aqui e tal. Derrubou aqui, quebrou aqui, mas não, daqui a pouco depois eu conserto. E vai levando. Mas Deus nos chama, queridos, para dar bicuda em raposinha. Vamos dar bicuda em raposinha, irmãos? Vamos sapecar a bicuda na costela delas, bem na costela, né? Deixa eu explicar melhor. Vamos calçar aquela bota de bico de aço. Vamos, aquela bota de bico de aço, não tem? E tomar uma distância para ganhar impulso e e sai a raposinha gritando: sai daqui do meu vinhedo, sua raposinha, tu está destruindo o que o Senhor está querendo realizar na minha vida. Não, deixa eu explicar melhor. Além da bota de bico de aço, vamos pegar um pedaço de pau e dar bicuda e paulada para sair daqui, raposinha. Aí de repente um vai dizer: não, que é isso, tem nada a ver, não tem problema não, tem nada a ver isso aí, rapaz, isso aí não é errado não, é só uma bobagemzinha, deixa a raposinha em paz. Mas você sabe que isso é uma praga que vai destruir o vinhedo em flor, e as flores são o anúncio de frutos. As flores são o anúncio de frutos. São ou não são? O vinhedo está em flor,
muitos frutos virão. A Eva está em flor, muitos frutos virão, muitos frutos. Nós não vamos deixar raposinha bagunçar aqui não, não vamos não. Nós vamos dar paulada e bicuda em raposinha, não vamos pegar elas como pet não, são pragas. Chuta a raposinha para longe, irmão, chuta, ela quer destruir o vinhedo, vamos dar bicuda nelas, amém? Você entende? Você entende? Manda para fora e conserta a cerca para ela não entrar. Mas se ela entrou, foi uma brecha que foi dada, uma brecha na cerca que protege o vinhedo. Vamos consertar lá o arame que abriu, que quebrou. Vamos lá reparar, vamos fazer reparos, amém? Despertamento para uma genuína adoração. Quantos creem dessa forma? Amém? É a fé sendo avivada. E nós temos que pedir mesmo, como aquele homem, o pai daquela criança que estava endemoniada, que se jogava no fogo. O pastor Eric citou a passagem aqui na conferência. Se jogava no fogo, imagina o desespero desse pai. Jesus, meu filho, fica possesso e se joga no fogo. Meu Deus, é um negócio bizarro, ajuda. Eu vou lá, e ele de coração aberto fala: me ajuda, Senhor, a crer mais, me ajuda na minha falta de fé, ajuda-me a ter mais fé, Senhor. Sabe, queridos, para expulsar as raposinhas, para pôr para fora os baalins, tem que ter fé. A fé precisa estar ativada, temos que estar despertos em fé, amém? Quantos entendem dessa forma? Então vamos lá, o despertamento da verdadeira adoração. E o próximo ponto, o despertamento do quebrantamento. Olha só, continuando a leitura aqui de 1 Samuel 7, versículo 6, por gentileza me acompanhe. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e o derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. Olha só, queridos, a confissão. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então ali, aquele momento de confissão, diga quebrantamento. Sabe o que é ser quebrantado diante do Senhor? É ser sensível, é se deixar ser trabalhado por Ele, aleluia. Se deixar ser corrigido pelo Senhor. O Senhor nos corrige quando Ele vê que é necessário nos corrigir. E o quebrantado recebe a correção, a orientação, às vezes até dura, mas ele não é orgulhoso, ele não entorta a boca, sabe? O orgulhoso, quando ele recebe uma chamada, como a gente costuma dizer, levou uma chamada, né? Quando ele é orientado e ele é repreendido, o orgulhoso entorta a boca. Você já viu como o orgulhoso faz quando ele é repreendido? Aí revira os olhos. Sabe de nada, tô nem aí. É orgulhoso. O quebrantado que faz? Bate no peito. Verdade, Senhor. Tem misericórdia. Oh, Deus, me ajuda. Essa é para mim. Essa é para mim. A carapuça serviu para mim. Eu entendi, Senhor, que Tu está falando comigo, que eu preciso melhorar nisso. É para mim. É para mim. Sabe, esse é o quebrantado. É alguém que se quebra facilmente, não é duro. Ele é sensível, frágil diante do Senhor. Diante do inimigo, ele é um guerreiro, porque o Senhor faz assim. Um guerreiro forte na batalha, veloz como uma corça, forte, guerreiro do Senhor. Mas diante do Senhor, diante do inimigo é um guerreiro valente. Diante do Senhor é quebrantado. Oh, Senhor, me ajuda. O povo aqui falou: temos pecado contra o Senhor. Abriram mão do orgulho, abriram mão, sabe, da dureza de coração. O arrependimento só vem à tona quando há quebrantamento. O duro de coração
não sabe o que é isso. Todas as vezes que você vê, duas coisas que deixaram você ver nos evangelhos, duas coisas que deixavam Jesus muito chateado: incredulidade e dureza de coração. E uma coisa está de mão dada com a outra. A incredulidade está de mão dada com a dureza de coração, vice-versa. Você vê Jesus às vezes pegando pesado com a incredulidade dos discípulos, quando os discípulos não criam. Teve uma vez que Jesus falou: até quando eu estarei com vocês? Jesus falou isso em relação aos discípulos que não estavam crendo o suficiente. Olha só o que Jesus falou: até quando? Até quando eu vou ficar? Ele meio que dizendo para o Pai: Pai, vamos logo consumar isso, porque está difícil. Esses 12, está entendendo? Até quando estarei com vocês? Ó, a geração incrédula, até quando? E quando ele pegava de cheio os religiosos hipócritas, os fariseus hipócritas, né, irmão Jonatas? Porque nem todo fariseu era hipócrita. Tinha os fariseus hipócritas. E quando ele pegava os fariseus hipócritas, meu irmão, ele dava-lhe de peia. Furioso, repreendia a dureza de coração, que só atrapalha. Queridos, o tipo de pessoa mais antipática que você vai ter que lidar é com o soberbo. Todo soberbo é antipático, é chato, enjoado, tem um papo chato. Você já conversou com o soberbo? O soberbo fala mais de quê? De si. Toda hora é eu. Aí você quer entrar, falar uma coisa de si, até para dar uma temperada na conversa. Aí olha, não, mas eu sou. É todo tempo, meu irmão. Você está falando dos seus filhos, aí ele vem: não, mas os meus filhos. Não, o assunto não é os teus filhos. O assunto é o filho de quem começou a conversa. E ninguém perguntou nada. Horas, sabe? Papo chato, é o papo de orgulhoso, soberbo. Só fala de si, fica se engrandecendo todo o tempo. Não, mas sabe? Nunca reconhece os erros, nunca admite que está errado, nunca. E está na cara que ele errou, está na cara. Todo mundo está vendo que ele errou, mas ele começa a jogar a culpa para todo lado. Para tudo. Não, mas isso é devido ao posicionamento do sol em relação à terra. Não, mas isso é devido à velocidade do vento agora. Foi por isso que eu errei. Não, isso é por causa do fulano, é do ciclano, é do beltrano. Se erramos, erramos, amém? E nós, como quebrantados, vamos admitir: pequei contra o Senhor. Como fez Davi: pequei contra ti, somente contra ti, errei, Senhor, me perdoa. Pronto, é difícil, é complicado, pelo amor de Deus, mas a gente às vezes tende a deixar as coisas complicadas por causa do nosso orgulho. O povo aqui: pecamos contra o Senhor, pecamos, ajuda-nos, Senhor. Te abandonamos, adormecemos na fé, mas agora estamos despertando para um novo tempo de quebrantamento, o despertar do quebrantamento, aleluia. E uma das coisas mais difíceis de sacrificar é o orgulho, e eles sacrificaram ali o orgulho. Samuel, ele pegou ali alguns animais e sacrificou ao Senhor, oferecendo ali um sacrifício, para que Deus viesse e perdoasse o povo. E a partir daquele momento Samuel foi oficialmente levantado como um juiz ali em Israel, um líder ali em Israel. O sacrifício traz o agir de Deus contra os nossos inimigos. Olha só, através daquele sacrifício, tanto o sacrifício ali, propriamente dito, dos animais sendo oferecidos em holocausto, mas também o sacrifício de alma, quebrantamento, humilhação diante do Senhor. Esse é o sacrifício que o Senhor verdadeiramente quer. E esse sacrifício trouxe o mover de Deus. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 10 e o 11.
enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximavam para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Que vitória poderosa! Quando eles se arrependeram, sacrificaram o sacrifício de animais, ofereceram a alma como sacrifício em humilhação e arrependimento, o Senhor formou uma espécie de tempestade, uma tempestade sobre o exército dos filisteus que estava vindo para destruir o povo. E aquelas nuvens ali sobre eles, e começou a trovejar, relâmpagos, trovões. E o exército começou a ficar apavorado, porque algo sobrenatural estava acontecendo ali. Era o Senhor agindo através de um despertamento de quebrantamento. Um despertamento de quebrantamento, posterior a um despertamento da verdadeira adoração. E aí o Senhor trovejou. Meu irmão, foi um estrondo, raios, e o exército dos filisteus começou a ficar apavorado e atacando um ao outro ali, aquela confusão, e fugindo. E aí o povo aproveitou, tão fugindo, tão apavorado, o Senhor está pelejando por nós, vamos para cima agora. E eles foram perseguindo, alcançando o inimigo e matando todos eles pelo caminho. À medida que os perseguiam, à medida que perseguia o exército, eles iam derrubando ao fio da espada. O Senhor deu vitória ao seu povo com raios e trovões. Glória a Deus. Despertamento da verdadeira adoração, quebrantamento, é tudo que o Senhor quer. Opa, está propício para eu agir, eu vou agir agora. E Deus agiu. Quantos creem no agir de Deus? Quando você se quebranta diante dele, você crê? Aquele quebrantamento, Senhor, nada posso fazer. Senhor, essa situação está tão difícil no meu casamento. Senhor, essa questão aqui no meu emprego. Senhor, essa porta que não abre. Senhor, essa doença. Senhor, essa questão com meu filho, com a minha filha. Essa questão na minha cidade, no meu país. Essas influências malignas, esses ataques malignos. Senhor. Mas aí, em uma análise pessoal, eu sei, Senhor, há coisas que eu preciso colocar para fora. E aí nós colocamos para fora, damos bicuda na raposinha, mandamos ela para fora do vinhedo que está em flor. A nossa vida é um jardim do Senhor, precisa ser protegido, é um jardim selado, é um jardim exclusivo dele. Só Ele pode entrar nesse jardim, só Ele, só o Senhor, é exclusivamente dele. O jardim secreto da adoração. E aí o Senhor começa a agir. E aí nós vamos para o último ponto, o despertamento da gratidão. E aí quando o povo triunfou com a ajuda do Senhor sobre os filisteus, veio gratidão. A gratidão no coração deles. Versículo 12, você conhece muito bem esse versículo. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, diga Ebenezer. Eu acredito que você sabe que essa palavra, traduzindo para nós, para o português, ela significa rocha de salvação. O Senhor é a tua rocha de salvação em todos os dias da tua vida. É nele que você está firmado, e é uma rocha inabalável. Pode o mundo sacolejar, pode o mundo virar de cabeça para baixo, o mundo está em caos, mas você está de pé na rocha de salvação, firmado em Jesus, Ebenezer, e até aqui Ele tem te ajudado. E sabe o que Samuel fez? Você leu aí no começo do versículo 12. Ele pegou pedras
e amontoou pedras, fazendo um altar de pedras, um altar memorial, para não esquecer da vitória que foi dada naquele lugar ao povo. E Samuel estava dizendo: olha, não se esqueçam, não se esqueçam do que o Senhor fez por vocês, não se esqueçam, nunca, nunca. Ah, queridos, através da fé que temos no Senhor, Ele operou muita coisa já, amém? Você tem muitos testemunhos para contar, mas nós não vamos nos esquecer nunca disso, porque o esquecimento de tudo isso que o Senhor fez vai nos levar para a ingratidão. Até aqui Ele nos ajudou, até aqui Ele tem estado contigo. Sim, eu não me esquecerei disso. E as pedras foram empilhadas, formando um altar. Você sabe muito bem, acredito, que a pedra, ela é um símbolo de memória para o judeu. Se você olhar para um túmulo, uma sepultura de um judeu, você vai ver pedras em cima da sepultura do judeu. Porque os familiares ali, que são judeus, entendem, tem isso como tradição, como cultura, de que aquela pedra colocada sobre a sepultura do falecido é uma forma dele dizer: eu nunca vou esquecer de você, nunca, nunca vou esquecer de você. Tem até uma cena do filme A Lista de Schindler. Quem já viu aí A Lista de Schindler? No final, é muito lindo como o Steven Spielberg, ele termina o filme, ele encerra o filme, o diretor do filme, o Steven Spielberg, ele encerra o filme com atores que interpretaram ali alguns personagens reais, e alguns personagens reais que estavam vivos ali ainda na época, que foram salvos por Oskar Schindler, que comprou milhares de judeus para não serem mortos nos campos de concentração, nas câmaras de gás, pelos nazistas. E esses judeus ali da vida real, com os atores que interpretaram, que interpretaram eles, iam. É muito linda a cena, só você vendo, é emocionante. O filme é uma obra-prima, esse filme. Eles vão caminhando e cada um vai deixando uma pedra sobre o túmulo de Oskar Schindler, dizendo: nunca nos esqueceremos de você, Oskar Schindler. Nunca vamos esquecer, Oskar Schindler, do que você fez por nós. Nunca. Samuel empilhou pedras, memorial, gratidão. O ingrato tem memória fraca. O ingrato esquece facilmente do que as pessoas lhe fazem de bem. Infelizmente é assim. Nós guardamos na memória muito mais o que nos fazem de mal do que o que nos fazem de bem. Não é para ser assim. Na memória tem que estar vivo o que nos fazem de bem. O que nos fazem de mal, nós perdoamos e esquecemos, deixamos para lá. Memorial. Gratidão é memorial. Gratidão é honra. É honra. Aquele que é grato sempre está honrando a pessoa que lhe fez o bem. Honra os pais, honra os avós, honra as pessoas, as demais pessoas que lhe deram apoio. Muitos, infelizmente, quando chegam no topo, se esquecem de que em toda essa caminhada ele teve apoio. O doutor, quando se forma, às vezes se esquece que a sua mãe pegou na mão dele para escrever as primeiras letras, ajudar a escrever. Hoje ele é doutor, mas um dia alguém pegou na sua mão para ajudá-lo a escrever as primeiras letras, as primeiras palavras. A gente se esquece, querido, facilmente. Não, pelo amor de Deus. É necessário um despertamento da gratidão. Você entende dessa forma? Sejamos cada vez mais gratos. Cada vez mais gratos primeiramente ao Senhor e às pessoas. E quem é grato às pessoas é grato ao Senhor. O Senhor se agrada dos gratos, mas os ingratos perecerão. Os ingratos se darão muito mal. As portas se fecharão para eles. Os ingratos terão portas fechadas, constantemente. O grato não, sempre terá o carinho das pessoas. E sempre, por ele ser grato, as pessoas estarão inspiradas a lhe fazer o bem de novo,
Vale a pena fazer o bem para aquela pessoa ali, porque ele é grato, é uma pessoa grata. Como vale a pena? Poxa, eu quero fazer o bem de novo para ele. E o grato, ele é contagiado pelo bem que lhe fazem, e ele quer fazer o bem também, porque ele é grato. Você entende assim? Dessa forma, despertamento da verdadeira adoração, despertamento do quebrantamento, despertamento da gratidão. Isso tudo nos leva à vitória, à conquista. Você crê dessa forma, meu irmão? Amém, eu também. Então tá ligado. E se tá ligado, bate uma forte salva de palmas para o Senhor agora.